Bom, gente, olá a todos. Dando prosseguimento, né, esse mês do agosto dourado que nós estamos compartilhando informações sobre o tema de aleitamento materno. Hoje a nossa conversa é sobre problemas comuns na lactação e seu manejo. Eu já gostaria de agradecer também a Bruna de Oliveira, né, a chefe de seção em educação em saúde, tanto pelo convite, como também a toda a equipe que está participando, né, que está organizando esse evento, né, certamente ele está sendo muito válido para nós profissionais da área da saúde, também para toda a população de Rio Claro. Bom, então, eu separei nas principais complicações, né, que são as complicações mais comuns que normalmente as lactantes, elas podem apresentar durante o aleitamento materno, que é o engurgitamento mamário, fissuras e rachaduras, a mastite e traumas mamilares. Claro que existem outros também, né, como a baixa produção de leite, mas esses são realmente os mais comuns. Então, a gente vai tratar hoje sobre a causa, a prevenção e o tratamento para essas principais complicações. Sobre o engurgitamento, que certamente ele é praticamente o mais comum, né, entre as lactantes, o primeiro passo importante somos nós profissionais da saúde, dentro de uma equipe multiprofissional, saber realmente diferenciar qual que é o engurgitamento fisiológico, né, quando ele é fisiológico, compõe a apojadura, e quando ele é patológico. Esse engurgitamento patológico que nós vamos tratar, né, que nós vamos tratar aqui, e também falar sobre a prevenção e o tratamento, que é esse que vai até deixar a mama mais dolorida, e pode até causar que essa mãe, ela interrompa o aleitamento materno. Então, o engurgitamento mamário patológico, ele é caracterizado pela distensão tecidual excessiva e consequente aumento no tamanho das mamas, com presença de dor, o local também ele fica com hiperemia, um edema mamário, os mamilos eles ficam achatados e isso dificulta a pega do recém-nascido. Então, a puérpera, ela apresenta um grande desconforto, febre e mal-estar. Por isso que é tão interessante a gente tratar o mais precoce possível para evitar que essa mãe interrompa o aleitamento materno por causa do desconforto que é gerado, por causa do engurgitamento, né, decorrente do engurgitamento. Então, existe uma sequência de eventos que eles estão implicados no engurgitamento mamário em si. Então, o primeiro passo, o que acontece? É a retenção do leite nos alvéolos. Isso vai causar uma distensão alveolar com uma compressão dos ductos, posteriormente uma obstrução do fluxo do leite, uma piora da distensão alveolar, o aumento da obstrução e o edema devido à estase, tanto vascular como também à estase linfática. Então, essa sequência de eventos se a gente não corrigir um, isso vai se agravando, né? E com o agravamento do engurgitamento mamário, podem acontecer também outros, né, levar a outros problemas. Então, o engurgitamento mamário, ele é o famoso leite empedrado, né? Quando a mulher, ou então a acompanhante, vai junto com a mulher na consulta, fala que o leite está empedrado, né? Por que a mulher tem essa sensação? Então, o engurgitamento mamário, quando não acontece o alívio, a produção do leite, ela é interrompida e com uma posterior reabsorção do leite que é represado. Por que essa mulher, ela sente que o leite, ele fica empedrado? Porque acontece um aumento da pressão intraductal, e isso faz com que o leite sofra também um processo de transformação, né, em nível intermolecular, e isso torna o leite mais viscoso. Então, por isso que a mulher, ela sente, ela fala que o leite está empedrado, porque acontece esse aumento da pressão e realmente o leite, ele fica mais viscoso. Os fatores que estão associados ao engurgitamento mamário, os principais é o início tardio da amamentação, as mamadas também infrequentes,
né, quando acontece o aleitamento a livre demanda, a restrição também da duração e da frequência das mamadas, às vezes a mulher, por algum motivo, ela precisa interromper frequentemente, né, a mamada, também isso pode, ou então, trazer o engordamento mamário, ou até mesmo agravar. A sucção ineficaz do bebê, e essa sucção ineficaz, ela pode ser decorrente de vários fatores, e também costuma ocorrer com mais frequência entre o terceiro até o quinto dia pós-parto. Então, o engurgitamento, ele pode tanto ficar restrito à região da areola, ou então também ele pode se estender para o corpo da mama, né, o que a gente chama do engurgitamento mamário periférico, ou também pode acometer ambos, né, então tanto a região areolar, como também o corpo da mama. Até aqui embaixo tem uma figura que ela mostra bem, né, de uma maneira bem didática, esse engurgitamento mamário. Então, quando há o engurgitamento areolar, a criança, né, o lactente, ele pode ter dificuldade na pega, impedindo o esvaziamento adequado da mama. Então, isso vai se tornando um ciclo, né? Então, o bebê, ele não consegue pegar corretamente, né, ele não consegue fazer a pega adequada, aí a mama, ela não é esvaziada adequadamente, isso piora a dor e vai apenas agravando esse processo do engurgitamento mamário. Como que a gente pode fazer a prevenção do engurgitamento? Primeiro, orientar que essa mãe, ela inicie a amamentação o mais cedo possível, né? Por que possível? Às vezes, por algum motivo, essa lactante, ela é impedida, né, de amamentar, então, o quanto mais cedo possível, né, até dentro da primeira hora pós-parto, seria ideal. Amamentar também em livre demanda e fazer a amamentação com a técnica correta, porque às vezes a mãe, ela está amamentando em livre demanda, mas a pega, né, a técnica de amamentação, ela não está acontecendo de maneira adequada. Isso também pode agravar o quadro do engurgitamento mamário. E qual que seria o tratamento do engurgitamento, que é o leite empedrado? Se a auréola estiver tensa, essa mãe, ela tem que ser orientada a fazer a ordenha manual, né, para deixar tornar a pega pelo bebê um pouco mais fácil, então tornar manualmente um pouco do leite antes da mamada, para que fique macio o suficiente para que o bebê possa abocanhar e fazer a pega adequada. Amamentar em livre demanda, fazer massagens delicadas na mama também é importante, usar analgésicos, tanto sistêmicos como se for utilizar anti-inflamatório, mas sempre com a prescrição médica, né? Se for utilizar, às vezes, engurgitamento, um analgésico no engurgitamento, anti-inflamatório, sempre deve ser realizado com essa prescrição médica. Usar compressas mornas vai ajudar na liberação do leite, e as compressas frias a diminuir o edema. Por isso que é interessante a mulher fazer ficar alternando entre a compressa morna, que não é quente, entre a compressa morna e a compressa fria, né? Então, o uso dessas compressas no engurgitamento mamário, ele também apresenta uma boa melhora, né, para esse quadro. O esvaziamento da mama, ele também é essencial, né, para dar esse alívio para a mãe. E as compressas frias, a gente utiliza a compressa fria quando a gente tá visando ter uma redução da produção do leite. Lembrando que essas compressas, tanto a morna como a compressa fria, ela deve ficar em torno mais ou menos de 15 a 20 minutos. Porque a mãe, ela pode ter uma diminuição da sensibilidade, né, da mama. Então, às vezes, ela tá usando uma compressa que é quente, né, tá muito quente a temperatura, e às vezes ela não consegue sentir, e isso acaba machucando. Então, essa compressa morna e fria, né, alternada, em torno mais ou menos de 15 a 20 minutos. Até coloquei aqui embaixo, existem vários produtos, né, que já são vendidos específicos para isso, mas a mãe, ela pode utilizar
um paninho ou uma bolsa térmica que ela tenha em casa mesmo. Então, do engurgitamento mamário, quanto antes a mulher comentar, né, e a gente conseguir atuar o mais rápido possível, a gente vai estar evitando tanto desconforto, e esse desconforto que ele pode até agravar o quadro e interromper, né, a amamentação. A outra problema comum durante o aleitamento materno é a mastite. Então, o que é a mastite? É um processo inflamatório de um ou mais segmentos da mama que pode ou não progredir para uma infecção bacteriana. Nesse caso da infecção bacteriana, vai ter a prescrição de um antibiótico, mas a prescrição pelo médico. Não ocorre mais comumente entre a segunda e a terceira semana após o parto. Inicialmente, ocorre um aumento da pressão intraductal, né, pela estase do leite, e consequente achatamento das células alveolares e formação do espaço, né, entre as células. Por esse espaço passam vários componentes para o leite, né, e também do leite para o tecido intersticial, principalmente citocinas. Essas citocinas, elas vão induzir uma resposta inflamatória, né, nessas respostas que a gente tem das citocinas pró-inflamatórias. Na maioria das vezes também atinge, né, abrange o tecido conjuntivo interlobular. Então, esse leite acumulado, a resposta inflamatória e o dano tecidual, todos esses fatores vão favorecer a instalação de uma infecção, né? E as fissuras que elas podem vir a acometer na mastite é uma porta de entrada para a bactéria. Então, os fatores que podem levar à predisposição da mastite são as mamadas com horários regulares, né? Então, às vezes a mãe, pelo motivo de trabalho ou por algum outro motivo, ela precisa colocar horários específicos, horários regulares, isso pode gerar e agravar a mastite. A redução súbita no número de mamadas também. Longo período de sono do bebê à noite, então aqueles bebês, aquelas mães que têm aquela paz durante a noite, né, às vezes tem bebês que dormem bastante, e pode também levar ao quadro de mastite, uso de chupetas ou mamadeiras, o não esvaziamento completo da mama, a criança que tem uma sucção débil, também pode ser por vários motivos, ou às vezes a mãe que produz muito leite, e a separação entre a mãe e o bebê de uma maneira abrupta. Tudo isso a gente tem que avaliar quando está acontecendo, e se a gente conseguir intervir antes de ocasionar a mastite, do quadro da mastite ele ser instalado, seria muito melhor. Então, às vezes, a gente já percebe na conversa com a mãe, nessa proximidade que a gente tem com a mãe, nos retornos, ver que algum desses fatores, eles estão acontecendo, a gente já vai atuar de maneira preventiva, né? Nós vamos prevenir um quadro de mastite, um quadro de engurgitamento, um quadro de fissura, rachadura, e também prevenir o trauma mamilar, né? Então, a gente atuando na prevenção, avaliando quais são os fatores que vão levar a uma predisposição dessas complicações e atuando de maneira mais precoce, vai ser muito mais efetivo, né? Principalmente também nesse quadro da gente tentar estender essa amamentação e que ela seja exclusiva até pelo menos os 6 meses. Na mastite, tem uma parte da mama que ela fica dolorosa, hiperemiada, edemaciada, né, e quente. Então, quando há infecção, há manifestações sistêmicas, mal-estar, febre alta, né, acima de 38,5 e também calafrios. Então, tem um mal-estar geral da mãe. Há também aumentos dos níveis de sódio e cloreto no leite, e uma diminuição dos níveis de lactose. Então, por isso que às vezes a mãe fala assim, o cheiro do leite, o bebê está rejeitando o leite, e tem essa associação, né, que a mastite torna o leite mais salgado. Então, realmente, acontece um aumento dos níveis de sódio e de cloreto, e algumas crianças, elas podem rejeitar o leite, né, porque ele se torna um pouco mais salgado. Isso realmente acontece no processo
mastite. Então, quais seriam as maneiras de prevenir? As mesmas maneiras, as mesmas formas de prevenir o engurgitamento mamário e também fazer um manejo precoce dessa intercorrência, né? Não vamos esperar que essa mastite seja agravada para intervir. A gente já faz precocemente e às vezes até preventivamente, conversando com a mãe. Precisa, por algum motivo, fazer a interrupção da mamada, horários regulares, o bebê está dormindo muito tempo, está tendo uma produção excessiva, tudo isso é crucial para a gente conseguir prevenir, né, esses quadros. Então, o tratamento será o esvaziamento adequado da mama, né, por meio da manutenção da amamentação e ou a retirada manual do leite após as mamadas, a manutenção também da amamentação, ela está indicada nos quadros de mastite, mesmo tendo infecção bacteriana, é claro que dentro da conduta do protocolo médico, porque não oferece risco ao recém-nascido que seja um recém-nascido, nascido a termo e que seja um recém-nascido sadio. Mas tudo isso também precisa ver, primeiro, essa interação, né, do binômio mãe-filho, como que a mãe está se sentindo durante esse quadro instalado de mastite, e também como que está a orientação médica, né, como que está essa infecção bacteriana, ela está controlada ou não. O tratamento também se faz com uma antibiótico terapia, analgésicos e anti-inflamatórios com prescrição médica, né, com avaliação médica. As compressas quentes também, antes da mamada, elas podem promover a drenagem do leite, e as compressas frias após as mamadas, elas aliviam os sintomas da mastite. Então, fazer também essa alteração entre compressas quentes e compressas frias tem um ótimo resultado, né, dentro do tratamento da mastite, até pelo conforto, né, para a gente tentar deixar que essa mãe se sinta um pouco mais confortável. Iniciar a amamentação na mama não afetada, né, porque isso também minimiza o desconforto, dar um suporte emocional, porque é uma situação dolorosa, então a gente avaliar como que essa mãe está emocionalmente, por isso que é muito multiprofissional, né, a gente precisa do apoio do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do nutricionista, realmente é uma equipe muito grande para conseguir tratar essa mãe, né, da melhor maneira possível. E não havendo uma melhora dentro de 48 horas, a gente precisa avaliar se tem ou não, né, a presença ou a ausência de um abscesso mamário. Já em relação aos mamilos doloridos, achei o trauma, ou também chamado de trauma mamilar, achei interessante a gente discutir aqui, né, nesse compartilhamento de informações dentro do mês de agosto, com o tema do aleitamento materno, porque é extremamente comum. E às vezes, as mães, eu vejo que algumas mães, elas chegam no consultório achando que por ser comum, ela não precisa, às vezes, falar, né? Ela acha que por ser comum, ela não precisa relatar que ela tá com o mamilo dolorido. E às vezes isso está incomodando ela a ponto de, algumas vezes, ela interromper o aleitamento materno, mas só avisar pra gente depois, é só ter essa comunicação depois. Então, avaliar o relato da mãe. Será que esse desconforto, ele é um desconforto discreto ou não? E é claro que a gente sabe que algumas mães, elas são um pouco mais sensíveis, né, à dor e outras não. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado quando a gente está em consulta com essa mãe. Os mamilos que são muito dolorosos e machucados, apesar de ser extremamente comum, não é normal, né? Então, a gente tem que conversar com a mãe. Esses mamilos, até para a gente fazer antes de iniciar a amamentação, né, durante o período pré-natal, tem várias técnicas que a gente pode já começar a fazer com essa mãe para tentar deixar esse processo o mais confortável possível, né, para a gente tentar evitar que esse mamilo fique tão dolorido assim. Então, os traumas mamilares, eles incluem eritema, edema, fissuras, bolhas, marcas brancas ou amarelas, ou escuras, e também equimoses. Então, tudo isso precisa também ser
avaliado. Quais são as principais causas? A principal, assim, disparada, é realmente a pega inadequada, né, o posicionamento inadequado. Mamilos curtos ou planos ou invertidos, eles também podem ser uma causa que vai gerar esse processo doloroso. Disfunções orais na criança, sucção não nutritiva prolongada. O que seria essa sucção não nutritiva? Às vezes o bebê, ele tem um hábito que é de ficar, ele não está se alimentando do leite, mas ele pega no mamilo da mãe, ele fica com a boquinha no mamilo da mãe para ele se distrair. Então, às vezes, para dormir, né, tem mãe que fala assim, ele dorme assim, então a mãe não quer nem mexer com a criança, né, para deixar dormindo. Então, às vezes, é isso que a gente chama de sucção não nutritiva, né? Então, o bebezinho, ele tá abocanhando, né, o mamilo da mãe, mas ele não está se alimentando, e às vezes ele faz isso por muito tempo, então assim, até ele pegar no sono, às vezes ele fica distraindo, ele começa a chorar, a mãe coloca na mama, então ele não tá mamando, mas ele tá na mama, isso pode proporcionar também que o mamilo fique dolorido. Uso impróprio das bombas de extração de leite, a não interrupção da criança antes de retirá-lo do peito. A gente sabe que tem uma maneira correta, que é colocando o dedinho, claro, o dedinho limpo, né, higienizado, com a unha curtinha. A gente coloca o dedinho no canto da boca da criança, vira, né, porque ela tem um próprio reflexo, essa criança vai virar, e depois que a gente tira a criança do seio. Então, a mãe não deve puxar a criança sem fazer essa interrupção. O uso de cremes e óleos que podem causar alguma reação alérgica nos mamilos, uso de protetores de mamilo, esses protetores de mamilo que são os intermediários, e também exposição prolongada a fogos úmidos. A gente tem que falar para a mãe dessa higiene que ela tem que ter com as mãos, muita higiene também com o sutiã, né, que ela está usando, que às vezes pode ficar um pouco úmido, isso pode até tornar mais suscetível até alguma infecção. E essa parte de uso de protetores de mamilo, algumas mães, elas usam, né, e gostam muito, mas a gente sabe que isso pode trazer alguns malefícios se não for bem utilizado. Então, a gente sempre tem que avaliar nesses usos de intermediários, são aqueles biquinhos de silicone, no risco que ele pode estar trazendo, no benefício, né, às vezes até uma questão de segurança que ele pode trazer para a mãe. Então, a prevenção. O primeiro passo para prevenir o mamilo dolorido é amamentar com uma técnica correta. Então, mostrar para a mãe de uma maneira didática, de uma maneira que ela vá conseguir entender a técnica correta da amamentação. Manter os mamilos secos, expor a ar livre ou também a luz solar, fazer as trocas com frequência dos fogos, né, utilizados quando há o vazamento do leite. Então, aqui, em relação a essa higiene, né, que ela vai ter do sutiã, não usar produtos que retiram a proteção natural do mamilo, como sabões, álcool ou qualquer produto secante, amamentar em livre demanda, ordenhar manualmente a auréola antes da mamada, né, se ela estiver engurgitada, o que aumenta a sua flexibilidade, permitindo assim uma pega adequada. Então, vai facilitar a pega do bebê nessa areola. Se for preciso interromper a mamada, vai introduzir o dedinho, né, que foi o que a gente estava comentando agora há pouco, o dedo indicador ou o dedo mínimo pela comissura labial da boca do bebê. Então, coloca um dedinho limpo, higienizado, o bebê vai virar o rostinho e aí sim a mãe faz essa interrupção. Evitar também esse uso de protetores intermediários, mas como eu falei, avaliar o risco-benefício, que são esses protetores intermediários, normalmente de silicone. Tem mãe que se sente mais segura, que se sente mais confortável, ok, mas normalmente a gente não recomenda, né, pelo contrário. Por isso que tem que sempre avaliar esse binômio mãe e filho. Assim, a mãe já chegou no consultório usando.
Será que ela está com uma técnica adequada, está fazendo de maneira correta? Então, a gente tem que avaliar se realmente vai ser necessário tirar esse protetor ou se não tem essa necessidade. E qual seria o tratamento para o trauma mamilar decorrente da amamentação? Primeiro, a gente tem que saber que é a porta de entrada para bactérias. Então, é muito importante que esse trauma mamilar, ele seja corrigido quanto antes. Orientações para medidas de conforto. Então, para a mãe estar se sentindo bem, para ela continuar amamentando, iniciar pela mama menos afetada por causa desse conforto, né? Ordenhar também um pouco do leite antes da mamada, foi o que a gente até tinha comentado, primeiro para facilitar a pega, né, a pega adequada, alternar diferentes posições de mamada, porque isso vai reduzir a pressão nos pontos dolorosos ou também no tecido danificado, e quando for necessário fazer o uso de analgésicos com prescrição médica. Aqui está algumas referências, né, de alguns artigos que foram utilizados para essa conversa nossa, e eu agradeço, né, agradeço novamente o convite da Bruna, e agradeço a essa troca de informações que tem sido tão valiosas. Aqui está o meu e-mail, se por acaso alguém quiser mandar a gente compartilhar, né, sobre o aleitamento materno, compartilhar material, tá? Muito obrigada.